Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Marcos, capítulo 15, apenas esse verso. Marcos 15, 21. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Senhor, muito obrigado. Queremos ouvir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale conosco, fale com os meus irmãos e fale com todos aqueles que através das redes sociais a Tua palavra alcança. Muito obrigado por essa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a última vez que nós fomos a Jerusalém, existe na cidade velha de Jerusalém aquilo que a teologia católica chama de Via Crucis. Você já deve ter lido sobre ela. As 14 estações da Via Crucis foram os locais onde o Senhor Jesus, depois que ele deixa o palácio de Antônia, que é onde estava Pilatos à época e que julgou Jesus, e lá ele foi flagelado. A partir do palácio de Pilatos, quando ele toma a cruz, uma série de acontecimentos bíblicos, a teologia católica, eles colocaram como Via Crucis. E nessa Via Crucis existem 14 estações demarcadas nas paredes, quando você chega no local de cada uma delas. E o interessante é que a quinta Via Crucis, nós fomos lá, visitamos esse lugar. A quinta estação de Jesus com a cruz até o Gólgota é exatamente quando Simão Cirineu toma a cruz e ajuda o Senhor Jesus. Está lá algo na parede, uma inscrição na parede, tem espécie de uma escultura, e lá eles celebram então esse estágio onde Jesus, não podendo mais suportar, o patíbulo é aquela trave horizontal, porque a vertical ficava lá no lugar da crucificação. Ele não conseguindo mais suportar aquela trave pesada, ele cai, e os soldados romanos então destacam alguém que estava ali, junto com a multidão, para carregar a cruz do Senhor Jesus. O interessante é que o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas relatam esse episódio. E o que eu acho interessante é que esse homem, Simão, ele é um homem muito peculiar nas Escrituras, porque há muito pouca coisa sobre ele. A gente não tem muitos versos sobre ele, não sabe muito bem como é que foi a vida dele, mas quando a gente percebe com mais cautela algumas páginas das Escrituras, a gente vê que esse homem, na realidade, ele pode ser para mim, para você e para todos nós um grande exemplo de um pai. Ele pode ser para nós alguém profundamente inspirador, através do exemplo que ele deixou e através da história que ele legou à sua própria família. Por isso é que eu quero rapidamente ver, através da vida de Simão, as marcas que eu quero chamar de um pai admirável. Que marcas são essas que a gente vê na vida desse homem e que na realidade nós precisamos nos apropriar para a nossa própria vida? Em primeiro lugar, irmãos, a gente vê que Simão, ele era um pai piedoso. Pastor, por que o senhor diz isso? Primeiro, o texto diz que ele era Simão Cirineu. Se você olhar, por exemplo, na Nova Versão Transformadora, lá está escrito Simão de Cirene. Quando coloca-se depois do nome um adjetivo, significa o local desse homem. A cidade de Cirene era uma cidade no norte da África. Era uma cidade onde hoje está a região da Líbia. Era uma cidade onde tinha uma grande colônia de judeus à época de Cristo. Então, certamente, esse homem era um judeu que havia sido levado através da diáspora dos judeus, e talvez ele morasse na cidade de Cirene. Talvez não, porque Simão Cirineu significa Simão de Cirene. Talvez esse homem fosse um judeu ou um gentio convertido ao judaísmo. Mas a maioria dos comentaristas dizem que ele era um judeu. Por quê? Por causa do nome. O nome Simão
era um nome judeu, inclusive o próprio nome do apóstolo Pedro, antes de Jesus transformá-lo em Pedro, o nome dele era Simão. Então eles dizem que esse homem talvez ele fosse um judeu, e ele estava em Jerusalém na crucificação de Jesus. Preste atenção, Jesus foi crucificado em qual época? Na época da Páscoa. Era uma grande festa dos judeus. Era uma festa onde todos os judeus de todos os lugares afluíam para Jerusalém para poder celebrar a grande festa da Páscoa, que comemorava o quê? A libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. E o interessante é que esse homem, morando tão longe, morando no norte da África, numa cidade cujo nome era Cirene, ele se desloca numa grande região, talvez a pé, talvez com a sua família, talvez com seus filhos, porque o nome deles estão aqui. Mas a realidade é que esse homem, sendo um judeu, morando tão longe, ele se desloca na festa da Páscoa e ele vai até Jerusalém para quê? Para adorar o Senhor. A festa da Páscoa, os judeus se reuniam para cantar, para adorar, para celebrar o Deus que os havia liberto do poder de Faraó e do Egito. Portanto, a primeira marca que eu vejo nesse homem, de um pai admirável, é que esse homem era um homem piedoso. Ele não media esforços para estar na casa do Senhor. Ele morava numa cidade muito distante, mas na festa da Páscoa ele fazia questão de estar lá para adorar, para bendizer e para ouvir a leitura da Torá e para também cantar louvores ao nosso Deus. Então, irmãos, a gente vê que esse homem ele tem uma marca muito peculiar que eu creio que nós pais precisamos muito cuidar e cativar no nosso coração, que é a piedade. Um homem piedoso é aquele homem que se dobra diante da vontade de Deus. O homem piedoso é aquele que tem no coração o temor e o tremor do Senhor. O homem piedoso é aquele homem que busca o Senhor deliberadamente na sua casa, que ouve a palavra de Deus e se submete à palavra de Deus. O homem piedoso é aquele homem descrito no Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Quem é um homem piedoso? O homem piedoso é aquele homem que vive diante de Deus. O homem piedoso é aquele que participa das coisas de Deus. O homem piedoso é aquele que tem um coração inclinado para as coisas de Deus, para que assim ele possa influenciar toda a sua família. Precisamos, irmãos, de homens assim, homens piedosos, homens que se dobram diante da vontade de Deus, homens que se quebrantam quando pecam, homens que reconhecem o erro, homens, irmãos, que não medem esforços, não apenas para trabalhar e para galgar patamares mais elevados na sua carreira, mas homens que não medem esforços para cultuar e adorar o nome do Senhor. Hoje, infelizmente, para a gente buscar a presença de Deus é um desafio grande, porque o mundo oferece muita coisa. E às vezes a gente se utiliza de muitas desculpas, justificativas para a gente não ser esse tipo de homem mais próximo das coisas de Deus. Mas interessante que a gente se esforça muito para conquistar aquilo que o nosso coração deseja, não é? Simão Cirineu, irmãos, ele tem essa marca maravilhosa que eu vejo. Ele era um pai piedoso. Em segundo lugar, quando eu olho para a vida desse homem à luz das Escrituras, eu vejo que esse homem era um pai trabalhador. Olha o que diz o versículo 21. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo. Isso é muito bonito. Às vezes a gente lê a Bíblia e não percebe o que está por trás dessas expressões que não estão aí por acaso. Se ele veio da cidade de Cirene, e se a festa da Páscoa durava mais ou menos 7 dias, a minha pergunta é: aonde esse homem talvez angariaria recursos para poder manter a sua família e ele durante 7 dias de festa? Está vendo?
E se você pesquisar um pouco nos comentários e ler um pouco sobre isso na Bíblia, você vai ver que acontecia uma coisa interessante durante a festa da Páscoa. Os judeus que moravam nos arredores de Jerusalém, até dentro de Jerusalém, para ajudar aqueles judeus que moravam na diáspora, ou seja, nos lugares distantes, que vinham para a festa, eles abriam mão dos seus próprios negócios à época da festa, para aquelas pessoas que viessem de longe trabalharem nos seus negócios para ganharem um dinheirinho para se sustentar na festa. E vejam que coisa interessante, que deve ter acontecido isso com Simão. Ele deveria ser um homem de poucos recursos. Ele não deveria ser um homem rico, por quê? Porque durante a festa de Jerusalém, o texto diz que ele vinha do campo. E se você prestar um pouco mais de atenção na narrativa bíblica, você vai ver que se ele tomou a cruz de Jesus, você vai ver que Jesus começou o início da Via Crucis às 6 da manhã. Talvez ele deve ter pego a cruz de Jesus por volta das 7, 8 horas da manhã. Então preste atenção numa coisa, o texto diz que esse homem vinha do campo. Pastor, mas veio do campo e pela manhã ele ajuda o Senhor a carregar a cruz. Que hora que esse homem estava trabalhando? Acontecia algo também bonito naquela época. Muitas pessoas que viviam nos arredores de Jerusalém e cuidavam de rebanhos e cuidavam de outras coisas, eles também ofereciam trabalho a esses homens, e às vezes os pastores, porque tinham que fazer vigílias a noite inteira com seu rebanho, franqueavam seu trabalho a outras pessoas para que eles pudessem ir para Jerusalém. Se essa for uma explicação boa, Simão trabalhou a noite inteira, para que pela manhã ele estivesse lá adorando a Deus na festa da Páscoa e ele pudesse ter recursos para sustentar sua família. Em outras palavras, Simão não tinha medo de trabalhar. Simão era um homem trabalhador. Ele era um homem que buscou sustento para sua família até nos dias de festa. O interessante, irmãos, que quando a gente fala um pouco para homens, e quando a gente lê um pouco da narrativa bíblica que diz respeito aos homens, você vai ver que lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus diz que Deus plantou um jardim. Como eu gosto, irmãos, dessa metáfora. A Bíblia diz que Deus plantou o jardim e colocou nele quem? O homem, para cultivá-lo e guardá-lo. Isso é muito significativo, irmãos, sabe por quê? Porque Deus colocou o homem no jardim muito antes da queda. Para quê, pastor? Para ele trabalhar no jardim, para ele cultivar o jardim, para ele proteger o jardim. Em outras palavras, Deus é um jardineiro e dotou o homem também de ser um jardineiro, de cuidar desse grande jardim que Deus plantou. Em outras palavras, a vocação fundamental do homem é o trabalho. Quando Deus criou o homem, Deus disse para ele: agora você precisa trabalhar no meu jardim, fazer esse jardim florescer, frutificar, cuidar desse jardim para a glória de Deus. E aí, irmãos, a gente vê esse caráter na vida de Simão. Por que, pastor? Simão é um pai admirável? Porque ele era um pai que não media esforços no trabalho para sustentar a sua família. Tem gente que é preguiçoso, viu? Tem gente que não gosta muito de trabalho. Tem gente que encosta às vezes na esposa. Tem gente que descansa às vezes na parte mais frágil. E não é lá muito de arregaçar as mangas e trabalhar. Mas, irmãos, o trabalho é a maior e mais digna vocação que Deus deu ao homem. O livro de Provérbios nos instrui diuturnamente a nós sermos homens corajosos e homens que trabalham para a glória de Deus e para o sustento da sua casa. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não é isso que diz o livro de Provérbios? Portanto, irmãos, quando eu olho para a vida de Simão, eu vejo que exemplo bonito. Primeiro, ele era um homem piedoso, não media esforços para estar na casa do Senhor, não media distância para ir a Jerusalém, adorar o Senhor nas festas, e como isso, vocês vão ver daqui a pouco, marcou a vida dos seus filhos.
Segundo, o texto diz que esse homem era um homem trabalhador, um pai trabalhador. Isso é uma grande bênção dentro de casa. O trabalho é algo que dignifica o homem, e o homem sem trabalho, ele parece que falta alguma coisa. E Simão era esse homem que até na hora da festa, até longe da sua casa, ele buscou uma forma de poder ajudar a sua família durante os dias da festa da Páscoa. Coisa bonita. Pastor, por que Simão era um pai admirável? Porque também Simão foi um homem que participou da história da redenção humana. O texto diz que Simão foi constrangido a carregar a cruz de Jesus. Quem poderia imaginar que aquele homem que andou tantos quilômetros, numa estrada difícil, enfrentando tantas coisas, talvez a pé com a sua família, saiu do norte da África para ir lá em Jerusalém, e quando ele chega na festa, quando ele vai adorar naquela sexta-feira fatídica, ele vê uma procissão estranha acontecendo na cidade. Ele vê algo que ele nunca tinha visto, talvez nas suas peregrinações a Jerusalém. Ele vê uma multidão gritando, aglomerada nas ruas estreitas de Jerusalém. Ele vê pessoas jogando pedras, outras xingando, outras gritando. Ele vê 3 homens com 3 traves pesadas sendo carregados, levados por aquelas ruas, debaixo do açoite da chibata, talvez dos soldados romanos. Ele vê uma cena que ele nunca tinha visto na sua vida durante todo o tempo que ele foi a Jerusalém. E de repente, como eu e você, ele deve ter se aproximado para ver o que seria aquilo. O ser humano é assim, não é? Quando a gente vê um tumulto, uma multidão, um vozerio, a gente não se aproxima para saber o que é. O ser humano tem uma curiosidade inata quando alguma coisa sai fora do comum. É só você parar na rua e começar a olhar para cima, vai juntar um monte de gente olhando para cima com você. Eles não vão enxergar nada, mas só de ver você olhando para cima, eles vão começar a olhar para cima. O ser humano é assim. Ele tem uma curiosidade grande de saber o que é aquilo. E aquilo era algo que nunca tinha acontecido na cidade de Jerusalém até aquele dia. Alguns historiadores dizem que naquela época a cidade de Jerusalém era uma cidade não muito grande. Comportava ali mais ou menos umas 3.000 pessoas a 4.000 pessoas apenas. E durante a festa da Páscoa o número subia para 3 milhões. Você imagina o que significa isso? É mais ou menos igual Guarapari no Espírito Santo na época de férias. É uma cidade lá de 15.000 habitantes que quando chega na época de férias vai para 2 milhões. Imagine só a cidade de Jerusalém espremida naqueles muros, apinhada de gente por causa da maior festa dos judeus até hoje, é a Páscoa. Entre aqueles muros apertados, uma grande multidão se aglomera, porque tem uma procissão esquisita de um homem todo ensanguentado, machucado, vilipendiado, maltratado, e de repente aquela gritaria, ele se aproxima. Quando ele se aproxima para ver o que era aquilo, um soldado romano pega ele pelo braço. É aquela velha história. Talvez ele pensou que estava no lugar errado, na hora errada. Talvez ele deve ter pensado assim: ai meu Deus, por que eu vim ver essa procissão? Logo eu. Mas a realidade, irmãos, que enquanto esse homem se aproxima para ver aquela procissão estranha, triste, o texto diz que um soldado pega aquele homem pelo braço, porque no verso 21 diz que obrigaram a Simão Cirineu. Ele foi pego pelo braço e sem entender o que estava acontecendo, o soldado romano destaca esse pai piedoso, trabalhador, que trabalhou a noite inteira, irmãos, para adorar a Deus em Jerusalém. E ele foi tomado pelo braço, talvez por um soldado tão truculento, porque os soldados romanos daquele tempo não eram igual o policial de Maringá. Homens bacanas, educados, isso eu sei porque o meu genro é um deles, né? Não, irmãos, soldado romano naquele tempo, você não falava com ele, ele já ia batendo, eram homens truculentos, homens avantajados. Pega esse
pobre desse homem pelo braço e obrigam esse homem a carregar a cruz de um condenado. Você imagina o espanto que Simão teve nessa cena. Eu? Logo eu? E talvez se eu estivesse lá eu pensaria assim: não, por favor, escolha outro. Não, por favor, eu nem daqui sou. Não, por favor, eu nem moro aqui em Jerusalém. Eu vim lá de Cirene, tão longe, para cultuar a Deus nessa festa. Eu estou cansado. Ele não poderia ter dado essas desculpas? Ele poderia ter se desvencilhado do soldado, saído correndo no meio da multidão. Ele poderia de repente ter tirado o seu braço e até arrumado uma briga qualquer, porque afinal de contas eu não vim aqui para carregar a cruz de condenado nenhum. Eu não sou um condenado, eu sou um pai de família honesto. Mas, irmãos, contra os soldados romanos a gente não pode muita coisa. E o texto diz que eles pegam esse homem e pegam aquela trave pesada que estava sobre os ombros de Jesus, porque ele já estava deitado no chão, e eles colocam essa trave nas costas desse homem. E talvez, irmãos, isso é na minha percepção, a princípio, muito a contragosto, ou não. Mas a beleza de tudo, irmãos, é que muitas vezes aquilo que a gente faz a contragosto do eu e do ego está debaixo do plano soberano de Deus. E é exatamente aí que Deus vai mudar a sua vida e a minha vida. Simão Cirineu, irmãos, ele nunca poderia sequer pensar e imaginar que aquele gesto feito a ele tão a contragosto, que talvez deve ter dado no coração dele uma impressão tão ruim daquela ida dele. Talvez ele deve ter pensado: por que eu vim em Jerusalém nessa festa? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu não fiquei em casa com a minha família? Eu agora vou ser exposto a um vexame público de carregar a trave de um condenado. O que as pessoas vão pensar de mim? Irmãos, na mente de Simão Cirineu e na sua e na minha, poderiam ter passado isso tudo. Mas na realidade, irmãos, por trás desse gesto truculento do soldado, por trás talvez de uma insatisfação no coração dele, por trás daquele gesto tão inusitado de colocar sobre os seus ombros uma trave pesada, estava um plano eterno de Deus, escrito antes da fundação do mundo, de redimir o ser humano, através da cruz de Cristo, onde o meu e o seu pecado estaria sendo cravado, e o escrito de dívida contra nós rasgado, naquele Gólgota, e Simão participou disso. Você já pensou nisso? Você já pensou, querido, que aquele homem, não entendendo direito aquela circunstância, estava sobre a mão providencial de um Deus que faz todas as coisas acontecerem e nenhum dos seus planos pode ser frustrado? Aquele homem, irmão, sem saber, ele participou da história da redenção do homem, e ele não carregou a cruz de um condenado. Ele carregou, na verdade, a sua própria cruz. Por quê? Porque a cruz de Cristo não era dele, era de quem? Era nossa. E ele foi o único homem na história que literalmente carregou a sua cruz até o Gólgota e participou da história da redenção do homem. Eu sei, queridos, que tem muitas circunstâncias na nossa vida que nós como crentes, que nós como discípulos de Cristo não entendemos. Algumas coisas até que nos assustam, nos assaltam, que até contraria o nosso desejo pessoal. Simão Cirineu, irmãos, foi exposto a uma situação que ele nunca imaginaria e nunca gostaria de passar. Mas Deus tem um plano em tudo.
Ele tem uma história a ser escrita através da minha e da sua vida. E essa história busca a redenção do homem, a sua redenção, a minha redenção e a redenção das pessoas que estão ao nosso redor. Pastor, por que Simão foi um pai admirável? Porque ele foi um pai que participou da história da redenção do homem. Ele carregou a cruz do nosso Senhor Jesus. A contragosto. Talvez no início muito contrariado. Mas vocês vão ver que à medida que este homem caminhava e via o que acontecia, algo maravilhoso aconteceu com ele. Portanto, querido, olha, não espere apenas circunstâncias agradáveis na sua vida. Tá bom? Tem gente que só consegue se alegrar e buscar a Deus quando tudo vai bem. Precisamos aprender a enxergar as circunstâncias contrárias, mesmo que o nosso coração não as deseje, como parte de um plano maravilhoso, misterioso, de um Deus que escreve a sua história através daquilo que você gosta e através daquilo que você não gosta. E principalmente daquilo que você não gosta. Pastor, por que Simão Cirineu era um pai admirável? Em quarto lugar, porque Simão, depois da sua conversão a Cristo, e eu vou mostrar a você aqui daqui a pouco, ele conseguiu influenciar, e ele conseguiu testemunhar, para o lugar mais importante que um homem e um pai deve testemunhar, e deve divulgar o Evangelho de Cristo, é a sua família. Simão é um pai admirável, porque toda a sua família foi ganha para Cristo, através do seu testemunho de fé. Veja que no verso 21 cita 2 nomes, dá uma olhadinha. O texto diz que ele era pai de Alexandre e de Rufo. A minha pergunta é, pastor, por que Marcos, que escreveu o Evangelho no ano 54, mais ou menos, portanto quase 20 anos, porque se Jesus foi crucificado no ano 33, 54 é mais ou menos 21 anos depois da ressurreição, Marcos escreve o Evangelho, narra o que aconteceu lá atrás, com Simão Cirineu, e introduz na narrativa do Evangelho o nome dos seus 2 filhos. A minha pergunta é, por quê? Por que, irmão, que num versículo que fala sobre um homem, estão inseridos o nome dos seus 2 filhos? A resposta não é difícil. Se você já leu a Bíblia com cuidado, você vai ver que a razão desses 2 nomes estarem aqui, primeiro, é que essa época, quando foi escrito o Evangelho, logicamente, Alexandre e Rufo eram conhecidos do próprio evangelista Marcos. E se ele era conhecido do próprio evangelista Marcos, que citou o seu nome aqui, certamente esses 2 jovens eram muito conhecidos do apóstolo Pedro. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque o evangelho de Marcos, na realidade, ele foi dado a Marcos, a João Marcos, por Pedro. Tanto que muitos chamam o evangelho de Marcos o evangelho de Pedro, porque foi Pedro que passou para Marcos todas as informações para ele escrever o primeiro evangelho escrito na Bíblia. E nesse evangelho curto, o menor de todos, 16 capítulos, ele cita o nome dos 2 filhos de Simão. E você sabe, irmãos, que não existe nada na Bíblia por acaso. Você sabe que a Bíblia não cita nome de ninguém à toa. Você sabe que a Bíblia, irmãos, quando ela cita o nome de alguém, é porque essa pessoa era uma pessoa importante. Era uma pessoa conhecida na igreja naquela época. E se os nomes dos filhos de Simão estavam ali, certamente esses 2 jovens, na época talvez, eu não sei com quantos anos, mas já eram homens de mais de 21 anos. Porque na realidade, se eles fossem bebês naquela época, eles já eram adultos. Se eles tivessem nascido depois, mais jovens ainda eles seriam. Mas a realidade é que esses 2 nomes estão acompanhados do nome de Simão.
Alexandre e Rufo. E se ele era conhecido de Pedro, talvez ele fosse muito conhecido da igreja, e o era mesmo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo cita eles. Olha que coisa bonita. Se você der uma olhadinha, vamos lá. Quando Paulo escreve a sua carta aos crentes de Roma, por volta dessa mesma época que o Evangelho de Marcos começou a circular nas igrejas, quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, era mais ou menos o ano de 55 depois de Cristo. E Paulo escreve uma carta a uma igreja que ele não conhecia, para que ele pudesse apresentar a si mesmo e apresentar também o evangelho que ele pregava. E no capítulo de número 16, quando Paulo faz uma lista imensa de saudações, quando ele manda abraços e saúda irmãos de vários lugares, se você for um leitor bem acurado, você vai ver que no versículo 13, no capítulo 16 de Romanos, Paulo faz uma saudação muito especial. Diz assim o texto: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que tem sido mãe para mim. Irmãos, que coisa extraordinária. Paulo não cita Alexandre, mas certamente Alexandre também foi um homem muito conhecido na igreja. Mas Rufo, Paulo cita: saudai a Rufo, eleito no Senhor. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que esse pai, carregando aquela cruz meio a contragosto, naquele momento onde ele nunca poderia esperar, aquele gesto não só converteu o coração daquele homem quando ele chega no Gólgota, e eu vou mostrar a vocês o texto de Lucas, como o texto de Lucas nos dá uma pista boa, que à medida que esse homem foi carregando a cruz durante mais ou menos 3 quilômetros. Pastor, como é que o senhor sabe que é isso? Porque até hoje, se você tomar o Palácio de Antônia, na Cidade Velha, nós estivemos lá, visitamos o Palácio de Antônia, está lá até hoje, o palácio onde Pilatos julgou Jesus. Até o Gólgota dá mais ou menos 3 quilômetros. Enquanto esse homem carregava a cruz do Senhor meio a contragosto, algo foi acontecendo com aquele homem. Até quando ele chegou no fatídico lugar, onde ele viu aquele homem ser crucificado e ouviu dos seus lábios as 7 palavras mais importantes que um homem ali poderia ouvir. A sua vida foi mudada. E o mais interessante, irmãos, que a vida desse homem foi mudado e a vida de toda a sua família. O texto diz: saudai a Rufo, eleito no Senhor. Quem era Rufo? Está aí o nome dele. Filho de Simão, que pelo testemunho do seu pai foi um colaborador e um amigo do apóstolo Paulo. Agora veja que o texto vai mais além. Ele diz assim: e a sua mãe. E aí, irmãos, ele adjetiva essa mãe de uma forma muito bela, que tem sido o quê? Mãe para mim. Irmãos, isso é bonito demais. Veja que o testemunho de Simão transformou a vida dele e transformou a sua família. Sua esposa foi a primeira a se converter. Os seus filhos depois se converteram. E todos eles, irmãos, foram participantes ativos da igreja primitiva. A pergunta que eu já me fiz a esse texto há muitos anos atrás, viu, Adel, é o seguinte: como é que a mãe de Alexandre e Rufo, esposa de Simão, foi mãe para Paulo? Como? Paulo não cita em texto nenhum, de todas as suas cartas, nenhuma ascendência de família. Paulo não fala do pai, Paulo não fala da mãe, Paulo não fala dos seus irmãos de sangue. Você pode procurar em qualquer carta de Paulo no Novo Testamento, que ele não fala o nome do seu pai, ele só fala o nome da sua cidade. Criado em Tarso. E ele tinha cidadania romana, porque Tarso era uma cidade sob o domínio de Roma. E ele tinha, pelo fato de ser uma cidade romana, cidadania romana. Mas Paulo era um judeu fariseu. Mas ele não fala o nome da sua mãe, o nome do seu pai, a gente não sabe se ele tinha irmão, nada.
Mas é engraçado, irmãos, só nesse texto, ele diz assim: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe para mim. A pergunta que eu faço, irmãos, a vocês e a você que nos ouve: por que Paulo chama essa mulher de mãe? Claro que ela não era mãe de sangue de Paulo. Paulo não era irmão de Alexandre e Rufo, nem filho de Simão. Por que Paulo chama aquela mulher de mãe? A resposta, irmãos, mais plausível de todas, é porque naquele tempo, você sabe disso, as cartas de João, principalmente a segunda e a terceira carta, e as cartas de Paulo estão eivadas de exemplos naquilo que na igreja primitiva era um dom maravilhoso, estimulado, escrito e exortado para todos os crentes fazerem. Qual é o dom, pastor? A hospitalidade. Naquele tempo não tinha oferta de igreja. Naquele tempo o evangelho estava começando a ser proclamado e pregado às nações, e Paulo, como bandeirante da fé, e os outros saiu, irmão, sem recurso. Eles não tinham um hotel Caiuá para trazer os missionários e colocar com café da manhã e tudo pago. Eles não tinham uma oferta da igreja constante. Eles tinham algumas coisas que eles recebiam de vez em quando. O próprio apóstolo Paulo, por várias vezes, em Tessalônica ele fez isso, em vários locais ele fez isso. O que, pastor? Ele trabalhou no seu ofício, que era trabalhar em couro, fazendo tendas, fazendo sapatos, fazendo capa, e ele levava consigo as agulhas e tudo aquilo que um trabalhador no couro fazia. Para quê? Para angariar o seu próprio sustento. Eles não tinham onde ficar. Naquele tempo não tinha hotel, não tinham muitas hospedarias, e quando tinha era caro, tinha muito ladrão, e eles normalmente não ficavam nesses lugares. Pastor, quem acolhia os missionários, os cristãos, quando eles chegavam nas vilas e aldeias? Eram as famílias, irmãos. Por isso que a Bíblia fala tanto, irmãos, de um dom que nós, na sociedade odierna e moderna, perdemos, o que é a hospitalidade. Dificilmente a gente abre a nossa casa para as pessoas. Dificilmente a sociedade compartilha o seu lar, o seu aconchego. A gente vive enclausurado em nós mesmos. Pessoas com casas tão fenomenais e bonitas, fechados em si mesmos. Não compartilhamos mais, mesmo porque hoje nós temos recursos, temos tantas coisas. Mas eu acho muito bonito até hoje, quando chega um pastor, um missionário, alguém que vem pregar na igreja. Quando a igreja tem poucos recursos, não sei se vocês acostumam a isso, mas a gente tinha o costume, lá em Belo Horizonte, de acolher as pessoas na nossa casa. Por exemplo, o João Marques foi um pastor nosso, que servia a Deus lá no sertão do Nordeste, no lugar mais difícil do mundo. Ele era nosso pastor, numa igreja que nós plantamos lá na divisa do Ceará com o Pernambuco, numa seca tremenda, a cidade de Cacimba Nova. Você nunca ouviu falar nisso na vida? Mas está lá, irmãos, num meio encravado no sertão do Araripe. Plantamos uma igreja, construímos uma casa, construímos salas de escola dominical, um projeto maravilhoso. Pastor Luciano esteve lá várias vezes. Eu fiz o primeiro casamento daquela vila. Eles nunca tinham visto um casamento de crente. Fizemos na praça da cidade, juntou de gente para ver o casamento dos crentes. Eles achavam que ia acontecer alguma coisa, ia cair fogo do céu, ia todo mundo morrer dizimado. Um lugar extremamente idólatra e católico. Trouxemos o pastor João Marques para passar férias, irmãos, em Belo Horizonte. Ele, a esposa e os 2 filhos. Onde que eles ficaram? Na minha casa. Na minha casa. Foi uma alegria, irmãos. Passaram mais de 15 dias na minha casa. Eu louvo a Deus por irmãos da nossa igreja aqui do Conselho Missionário, que estão aí com pastores e missionários que vêm dentro de casa, servindo esses homens, dando essa comunhão maravilhosa, o aconchego da nossa casa. Pastor, como é que a mãe de Alexandre e Rufo era mãe para Paulo? Simples. Talvez Paulo, nas suas andanças, ele experimentou o aconchego, ele experimentou o cuidado, ele experimentou o amor maternal de quem? De uma mulher que abriu a sua casa para acolher o apóstolo Paulo numa das suas viagens. E essa mulher, irmãos, foi tão doce, ela foi tão prestativa,
Ela cuidou de Paulo com tanto carinho. Eu fico imaginando, irmãos, o apóstolo Paulo andou, viu? O homem que andou. Se Jesus andou durante todo o seu ministério na Palestina muito, põe Paulo aí. Paulo andou demais. Se a gente pudesse medir a quantidade que esse homem andou, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: nós não poderíamos mensurar as viagens que ele conta, aonde que esse homem foi. Mas um lugar especial ele foi. Aonde? Na casa de Simão, a sua esposa e dos seus filhos. E quando essa mulher, irmãos, abriu a porta da sua casa e convidou o grande bandeirante da fé, o apóstolo Paulo, para ficar com ela o tempo talvez que ele fosse pregar na cidade, a Bíblia não diz onde, a gente não sabe, mas muitos entendem que talvez essa mulher cuidou tão bem de Paulo, foi tão amorosa, foi tão prestativa, cuidou desse homem como se cuidasse dos seus próprios Alexandre e Rufo, com tanto carinho, com tanta ternura, que uma das suas cartas, talvez uma das mais importantes cartas do Novo Testamento, a sua carta aos Romanos, uma única vez, Paulo faz alusão a uma mãe. E quem é? Não é a dele. Saudai a sua mãe, que tem sido também uma mãe para mim. Você imagina, irmãos, o que significa isso? Você imagina o impacto daquela trave nos ombros de um homem que talvez não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas Deus já sabia lá na frente que essa família seria tão usada por Deus que até o apóstolo Paulo chamaria sua esposa de mãe. Não desprezem os momentos difíceis. Não desprezem as coisas que te aborrecem. Não desprezem aquelas situações que vocês de repente não querem que aconteçam com você. Porque talvez seja essa situação que vai mudar a sua vida. Amém? Tem uma outra coisa sobre esse homem que está dentro dessa quarta marca, deixou impacto para toda a sua família. O Dr. Russell Shedd, não sei se você já ouviu falar nele. O Dr. Russell Shedd foi um missionário que veio dos Estados Unidos, morreu no Brasil. Fundou as edições Vida Nova. A Bíblia Vida Nova é do Dr. Shedd. Foi um dos maiores teólogos e expositores da Escritura que o Brasil já teve. Missionário americano. Falava o português, já pregou no púlpito da IPVO. Pena que sem mim aqui, né? Eu conheci pessoalmente o Dr. Shedd. Coloquei ele dentro do meu carro, lá em Belo Horizonte, quando ele foi pregar na 9ª igreja, quando eu era seminarista. Tive o prazer de conviver com esse homem piedoso e homem maravilhoso. Na sua Bíblia, da Edições Vida Nova, que foi ele que fundou aqui no Brasil, hoje chama Editora Shedd, em homenagem a ele, porque ele morreu agora há pouco tempo. Ele faz um comentário desse texto, irmãos, maravilhoso, Atos 13. Abre lá comigo e eu vou encerrar. Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia, a grande igreja missionária que enviou Barnabé e Saulo para a obra missionária. A primeira e mais forte igreja cristã da época não foi a igreja de Éfeso, não foi a igreja de Jerusalém, foi a igreja de Antioquia. E embora de Jerusalém fosse uma igreja pungente com muitos membros, a mais importante foi a igreja de Antioquia. Pastor, por quê? Porque foi a igreja que começou a entender que o evangelho precisava ser disperso para todas as nações. Olha bem o que diz Atos 13:1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí, irmãos, começa a citar o nome de alguns. Você pode saber que a ordem importa na Bíblia, tá? Se colocou o nome de Barnabé primeiro, é porque o pastor dessa igreja, o profeta dessa igreja, o mestre dessa igreja era Barnabé, e era mesmo, porque foi ele que, quando saiu de Antioquia, vendo o crescimento da igreja, foi lá em Tarso à procura de Paulo para ajudá-lo na igreja de Antioquia. Paulo era mais do que um pastor auxiliar, era alguém que chegou ali para ajudar Barnabé. Olha só,
Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Primeiro nome, Barnabé. Segundo nome, Simeão, por sobrenome, Níger. Lúcio de Cirene, outra cidade. Preste atenção que o nome Cirene é o mesmo da cidade de quem? De Simão. Simão era de Cirene. Manaém, colasso de Herodes, ou seja, trabalhava no staff do rei Herodes, foi alcançado pelo evangelho, era líder da igreja de Antioquia. E por fim, Saulo. Saulo é o último nome, tá vendo? Ganhou proeminência depois que saiu nas suas viagens missionárias. Mas preste atenção no segundo nome. O texto diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. O primeiro nome todos nós conhecemos bem. O Barnabé era aquele homem com coração compassivo e amoroso. Era aquele homem que em Atos 4 ele vende um campo, lembra? A igreja cresce, ele fica tão entusiasmado para ajudar, que ele tinha um apartamento de luxo no último andar, no Heritage, aquele prédio maravilhoso de Maringá. Aí ele pega o apartamento, vende o apartamento e fala: olha, eu preciso oferecer esse apartamento para a igreja, porque a igreja está crescendo e precisa de recurso. O texto diz que ele vende o campo que ele tinha e deposita o dinheiro aos pés dos apóstolos. Oh, homem maravilhoso. O nome dele significa o filho da consolação. Que nome bonito. Foi ele que buscou o apóstolo Paulo lá, quando o apóstolo Paulo ficou 14 anos esquecido de todo mundo, lá na cidade de Tarso. E agora ele traz Paulo, porque diz: ele é útil para mim no trabalho. Foi ele, irmãos, que investiu na vida de João Marcos, quando Paulo falou: esse homem não viaja mais conosco. Na primeira viagem ele nos abandonou, não quero ele mais aqui. Barnabé falou: eu quero. E Barnabé pega João Marcos, irmãos, e Paulo e Silas vão para um lado, João Marcos e Barnabé vão para o outro. Então Barnabé é aquele homem, irmãos, que ele investe na pessoa até o fim. Ele é o pastorzão dessa igreja. Ei, pastor abençoado. Mas o segundo nome, olha aí, Simeão. Interessante que o Dr. Russell Shedd, ele diz no comentário que esse Simeão aqui pode ser o mesmo Simão. Por quê? Porque Simeão e Simão é uma variação do mesmo nome. Por que o Dr. Russell Shedd diz isso no seu comentário? Porque o que está depois dele, por sobrenome, Níger. Pastor, o que significa Níger? Que veio da África. Que veio da África. Aí o Dr. Russell Shedd diz assim: esse homem certamente é Simão o Cirineu. Por quê? Porque Cirineu veio de Cirene. Cirene está na África. Ele é nigeriano, veio da África. E o nome dele é o mesmo nome. Simão e Simeão é uma variação. Irmão, se isso for verdade, se realmente isso é verdade, esse homem, juntamente com Barnabé, foi o grande líder da igreja de Antioquia. Isso explica tudo. Isso explica por que Paulo conhecia. Está vendo? Porque na realidade Saulo fazia parte do staff dessa igreja. Deixa eu pintar um quadro mais ou menos. O apóstolo Paulo saiu da sua primeira viagem missionária, não saiu? Voltou para Antioquia e deu um relatório, não deu? Paulo foi na sua segunda viagem missionária. Foi lá para as bandas de Corinto, Filipos, Tessalônica, fez aquela viagem linda durante tanto tempo e voltou para Antioquia e prestou relatório. Aí eu me pergunto, o texto diz que na primeira viagem Paulo ficou muitos dias em Antioquia. Você sabe o que eu penso? Aí o Dr. Russell Shedd não fala nada e ninguém fala nada, é o pastor Luciano que fala. Sabe o que eu penso? Que numa dessas viagens de Paulo de volta, Paulo ficou na casa de quem? Não é plausível? Não é plausível um negócio desse? E quando ele escreve a sua carta aos Romanos, por ocasião da sua segunda viagem, porque ele escreve Romanos de Corinto, ele já está na sua segunda viagem. O que eu penso é que na volta da primeira viagem, quando ele volta na primeira viagem para Antioquia para prestar relatório, talvez esse homem que foi apedrejado, presta atenção, na primeira viagem, dado como morto, julgado no lixão da cidade,
com as costas todas ensanguentadas por causa das pedradas. Ele continua a viagem, mas quando ele volta, talvez a esposa de Simão falou: Paulo, fique na nossa casa, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar dos seus ferimentos. Pode deixar que você vai passar um tempo aqui conosco, Paulo. Eu vou cuidar de você. Aí, irmãos, tudo abre, tudo clareia. Aí eu entendo porque que Paulo, quando escreve aos Romanos, na sua segunda viagem de Corinto, a carta aos Romanos, ele cita Rufo. Saudai a Rufo, o eleito no Senhor. Porque aquele jovem já era um colaborador de Paulo. Agora, irmãos, agora eu entendo que ele diz: e saudai a sua mãe, porque ela tem sido uma mãe para mim. Entenderam? É muito plausível, irmãos, que esse Simeão seja o mesmo que carregou a cruz do Senhor e que influenciou de tal forma a sua família que essa esposa se converteu, os seus filhos se converteram, eles se tornaram colaboradores do grande apóstolo Paulo e da obra missionária. E Simeão de quebra se tornou um dos líderes da maior igreja primitiva da época, que era a igreja de Antioquia. Marcas de um pai admirável. É admirável ou não é? Em primeiro lugar, irmãos, um homem piedoso. Um homem que não media esforços, mesmo sendo judeu e preso ao judaísmo, mas para cumprir com seus deveres religiosos. Segundo, era um pai trabalhador. Meu filho, não seja negligente, trabalhe. Sustente a sua família com o suor do teu rosto, porque Jesus se agrada dessas coisas. Terceiro, Simão, ele participou da história da redenção do homem. Meu querido papai, proclame a Cristo. Leve essa redenção àqueles que estão ao seu redor. Não pense apenas em ganhar dinheiro. Não pense apenas em trabalhar para sustentar a sua família. Pense em trabalhar para a glória de Deus. Honre a Cristo no seu trabalho, fazendo-o de forma honesta e da melhor maneira possível. Mas acima de tudo, use o seu trabalho para falar do amor de Deus. Tem gente, irmãos, que tem tanta oportunidade para falar do amor de Deus e não fala, e se cala. Participe, querido, da história da redenção do homem. Seja você um instrumento de Deus para abençoar as pessoas que Deus coloca ao seu lado. Eu sempre digo o seguinte: o cristão não pode se fiar no pastor e nos obreiros para fazer a obra do ministério. Cada cristão é um missionário. Cada servo de Cristo foi chamado para pregar o evangelho. Essa não é a missão de um missionário que sai dali e vai para Conchinchina, e nem do pastor Luciano, que foi vocacionado para ensinar a palavra de Deus. É uma missão de todos nós. Você quer ser um homem abençoado? Participe da história da redenção do homem. Fale da cruz de Cristo. Participe dessa cruz. Hoje, irmãos, vendo a vida de Simão, eu entendo um dos fundamentos do discipulado que Jesus disse: que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Foi o que Simão fez. Simão seguiu após Jesus com a cruz de Jesus. E ele teve sua vida transformada. Em último lugar, um pai admirável é aquele que conquista o seu jardim mais importante, o seu jardim particular. É difícil, irmãos, um homem se vir a Deus com a sua família incrédula. É difícil um pai servir a Deus com seus filhos incrédulos. E vice-versa também. Mas o que depender de nós, irmãos, nós precisamos investir naquela parte mais importante que um homem tem, que é a sua família. E falar desse amor
principalmente com gestos e palavras dentro da sua casa. A família toda de Simão Cirineu foi impactada, porque ele pegou aquela cruz a contragosto, mas foi aquela cruz que mudou a vida dele, mudou a vida da sua família. E para finalizar, ele deixou um legado duradouro de testemunho e fé. Nós estamos falando nele até hoje, é ele aqui. Que legado esse homem deixou para nós, irmãos. A última marca, e eu concluo com ela, de um pai admirável, é que ele deixa um legado para outra geração. Tem muita gente preocupada em ganhar dos pais bens materiais. Aliás, quando chega a época de fazer partilha de bens e herança, geralmente tem briga dentro da família. Geralmente quando o pai é um homem de bens e vai resolver deixar os seus bens para os seus filhos, se esses filhos não forem criados muito próximos da cruz, dá briga, ou não dá? Porque muitas vezes eles estão preocupados demais em deixar uma herança, bens materiais para os seus filhos. Pastor, é errado? Não, eu não acho não, irmãos. Eu acho muito plausível que alguém que construiu alguma coisa bonita nesse mundo deixe para os filhos. Aliás, precisa deixar, né? Vai deixar para quem? Vai deixar para os filhos. Agora, irmãos, vamos tomar cuidado, porque essa não é a coisa mais importante que um pai deixa para os filhos. Aliás, o legado material pode desunir filhos que antes estavam unidos, sabia? Sabia que uma partilha mal feita de bens pode desunir uma família que antes estava unida? Se não fizer a coisa muito bem feita, a cruz de Cristo, debaixo do senhorio de Cristo, você pode causar um estrago muito grande. Talvez a família vai ficar muito bem sustentada financeiramente com os bens que ela tem, mas às vezes ela pode permanecer destruída. É por isso, irmãos, que há uma diferença muito grande semântica entre herança e legado. Herança é o que você deixa no mundo de fora. Herança é o que você deixa de bens materiais. Por exemplo, eu tenho um anel de brilhante que eu dei para Teresa. Esse anel de brilhante, ele é um anel caríssimo. Eu estou brincando, viu, irmãos? É um exemplo, tá? Oh, amor, eu desejaria fazer isso. E de repente eu tenho 2 filhas. Como é que eu vou fazer? Eu preciso deixar esse anel para uma das 2, que eu não tenho também. E aí fica um negócio meio esquisito, porque qual das 2 eu vou deixar o anel? Eu não posso cortar o anel no meio. Está vendo como é que às vezes pode causar um problema a questão da herança? Por isso que herança é alguma coisa que você deixa no mundo de fora. Agora, legado, irmãos, é aquilo que você deixa no mundo de dentro. Entende? Não tem a ver com bens. Não tem a ver com nada que você divide, um ganha mais e o outro menos. Não tem nada a ver com a ganância, o brilho das coisas desse mundo. O legado é aquele que você deixa no coração e vai perdurar mesmo que você não tenha nada no mundo de fora. Pastor, o que Simão legou para sua família? A fé. Isso foi um testemunho tão pungente, tão forte, que esse homem que às vezes passa despercebido numa leitura bíblica, a gente não percebe a grandiosidade que aquele gesto fez na vida dele, e o que ele se tornou a partir daquele gesto, e como ele impactou profundamente a vida da sua esposa, dos seus filhos, e como ele tem impactado a minha vida e a sua vida no século 21, no dia de hoje, em 2024. Porque ele deixou um legado de fé. Meu pai morreu de câncer. Depois de 32 anos longe da família, eu o reencontrei, reconciliei o meu pai. Aliás, foi Deus que fez isso, né? Reconciliei meu pai com a minha mãe, com meus irmãos, e logo depois da reconciliação, deu um câncer avassalador e ele morreu. Pastor, qual é o legado que o seu pai deixou,
que o meu pai deixou para nós? Nenhum. Ele não era um homem crente, até o dia que ele reconheceu Jesus comigo, às portas da morte, com câncer no fígado. Eu não tive nenhum legado do meu pai. Pastor, você teve alguma herança dele? Nenhuma. Eu não tive nem herança e nem legado do meu pai. Eu não herdei dele a fé. E não herdei dele absolutamente nada. Nem absolutamente nada da minha família. Mas eu vou deixar um legado no coração da minha filha. E no coração do filho da minha filha. E no coração do filho da minha filha. E esse legado é o que perdura. Qual o legado, papai, que você tem deixado para sua família? Pense nisso, nesse dia. E seja um pai admirável. Seja um pai como Simão Cirineu. Seja um pai como Cristo, que até hoje tem deixado legado nos corações que não tiveram nenhum como o meu. Mas a partir de mim, a história mudou. Amém?